Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Eduardo. Gostaria inicialmente de agradecer o convite da Jornada Internacional de Direito, participar desse grande evento. O nosso tema da nossa fala, então, é sobre o uso e ocupação das áreas de preservação permanente em área urbana consolidada. A minha fala vai ter como base as minhas pesquisas, que eu tenho realizado principalmente no meu doutorado, e também com base em uma pesquisa anterior que originou em um livro que foi publicado pela editora da Universidade de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e vai falar especificamente sobre essa ocupação dessas áreas. No livro, eu faço uma breve análise sobre o novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, e também a lei que alterou e complementou o novo Código Florestal, trazendo o conceito de área urbana consolidada e também dando a competência aos municípios para legislar sobre as APPs nessas áreas, que é a Lei 14.285 de 2021. Então, o meu livro, claro, traz uma breve discussão sobre essas áreas e um pouco do que eu escrevi, do pouco que eu tenho estudado, né, pesquisado sobre essas áreas, eu trago para a nossa conversa de hoje, certo? Então eu dividi a nossa conversa em três tópicos. O primeiro é a área de preservação permanente e a sua descaracterização, trazendo um certo conceito sobre as APPs, e quando que eu não considero mais, né, esta área como de preservação permanente. Vamos ver um pouquinho dessas questões. E também sobre as áreas urbanas consolidadas, trazendo inicialmente um conceito que a própria Lei 14.285 nos trouxe, e depois um pouquinho do judiciário, né, um pouquinho de alguns julgados que o judiciário nos traz e os seus conflitos de direitos, né? Então, quando que eu vou trazer para análise o direito à moradia, quando que eu trago para análise o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, quando que eles entram em conflito, se é que eles entram em conflitos, enfim. Esses três tópicos para que a gente possa se guiar nesse nosso bate-papo. Bom, não dá para a gente começar a falar sobre as APPs primeiro sem falar de uma questão histórica. Né? A gente não pode dizer que a ocupação dessas áreas inicialmente se deu de maneira irregular, até mesmo porque não existia nenhuma legislação que pudesse ali intervir e proibir a ocupação dessas áreas, visto que as cidades foram colonizadas, né, foram desenvolvidas ao redor desses mananciais hídricos. Então isso é uma questão histórica. Né? Ao mesmo tempo que isso foi se desenvolvendo, a gente pode, claro, também fazer uma relação que neste período nós não tínhamos, né, um planejamento urbano efetivo como hoje se cobra tanto. Então a gente sabe que essa ocupação ela vem de uma questão histórica. Não é à toa que nós vemos a característica de muitos municípios, principalmente as grandes metrópoles, onde nós temos canais, né, arroios que foram canalizados e deram ali origem às cidades. Então a cidade se desenvolveu ao redor desses canais, né? Hoje, claro, a gente já tem legislação que protege essas áreas de preservação e, portanto, a ocupação dessas áreas então acaba se tornando irregular, mas ela envolve diversos aspectos que nós precisamos observar. Uma delas é financeira e econômica, outra é política e também por uma questão de falta de planejamento urbano. Quando a gente fala de uma questão financeira e econômica, a gente pode relacionar que as pessoas, né, elas acabam se instalando nesses locais, primeiro como sua fonte de subsistência, muitas vezes para pesca ou para a utilização daqueles recursos que estão ali disponíveis para a sua subsistência, para venda, para comércio e assim por diante. Uma outra é uma questão política, não só de falta do poder político, né, de intervir para a não ocupação dessas áreas, aí claro que acabar criando um certo conflito entre o poder público e a população que ali se instala, né? Então isso também nós temos um envolvimento com uma questão mais política, né? E claro, a gente não pode deixar de falar do planejamento urbano, na verdade a falta desse planejamento, porque se nós temos pessoas ocupando áreas irregulares, significa que nós estamos com ou com a falta de áreas regulares, de áreas adequadas para a instalação dessa população,
ou efetivamente de uma falta de planejamento do poder público com relação às ocupações urbanas. Certo? Então, feito essa análise inicial, é importante comentar que quando nós falamos de área de preservação permanente, ela só foi tratada da forma como nós conhecemos hoje a partir da Lei 12.651 de 2012, que é o nosso novo Código Florestal, o Código Florestal vigente. E aqui cabe também um adendo, porque ele não, esta lei ela não é nomeada como Código Florestal, né? Ela é uma lei de proteção da mata nativa, né? E a gente que nomeou essa lei como o novo Código Florestal porque ela revoga, né, essa lei anterior de 1965. Então isso tem que ficar muito bem claro, né? Nós não temos a nomenclatura de novo Código Florestal da lei 12.651. Bom, lá em 1934 nós já falávamos sobre a proteção das florestas no Brasil, mas não se falava sobre essas áreas ao redor dos mananciais hídricos. Isso vem acontecer somente em 1965, com a Lei 4.771, mas não como área de preservação permanente, assim como floresta de preservação permanente. E vejam que parece que não há diferença, mas há uma diferença muito significativa, inclusive quando a gente vai falar de uma interpretação dessa nomenclatura. Porque quando a gente fala floresta de preservação permanente, nós compreendemos que essas áreas são aquelas áreas que de fato possuem uma mata nativa robusta como uma característica de floresta. E quando nós trazemos a nomenclatura área, nós saímos dessa ideia de que essas áreas de preservação somente se caracterizam por floresta, mas também por outras formas de vegetação que podem, sim, estar nessas áreas e assim sejam consideradas de preservação permanente. Então, essa mudança de nomenclatura, ela não veio só como um modismo, mas sim, de fato, como uma forma de interpretação adequada do que são essas áreas. Bom, então vamos ao que é, de fato, as áreas de preservação permanente. Diz o seguinte, ó, área protegida, então isso é o novo Código Florestal que nos traz, lá no seu artigo 3º, quando traz os conceitos, ele fala área protegida, coberta ou não por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos e assim por diante. Aqui eu destaquei alguns pontos que eu acho que são importantes. O primeiro, que é o que nós já havíamos comentado no slide anterior, que é sobre área protegida. Quando nós falamos área protegida, é o local e não a característica da vegetação. Isso é importante, porque se antes nós falávamos em floresta de preservação permanente, nós já estamos falando de uma característica vegetativa, uma característica de vegetação ali. Aqui não, aqui a gente está falando de área. E quando nós falamos de área, nós falamos de local. Tanto é que logo em seguida nos traz, né, coberta ou não por vegetação nativa. Isso significa dizer que nós podemos ter uma vegetação rasteira e desde que seja no local determinado, né, pelo Código Florestal, naquela distância ao redor desses mananciais hídricos, nós podemos considerar isso como uma área de preservação permanente. Isso é importante. E um outro fator não menos importante é que esta área ela tem que ter função ambiental de preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica e da biodiversidade, entre outras questões que traz o próprio conceito. Então é importante nós observarmos que, quando se fala de área de preservação permanente, nós temos que ter em mente que esta área tem que guardar consigo uma função ambiental. Isso significa dizer que se ela não possui essa função ambiental que traz o conceito, nós não podemos dizer que ali nós temos uma área de preservação permanente. Nós temos uma área, mas ela não é mais de preservação permanente. Para vocês terem uma ideia, e para que a gente possa compreender isso, eu trago aqui uma imagem que mostra claramente o que eu estou querendo dizer. Nessa imagem à esquerda, que é daqui da cidade onde eu moro, nós temos uma área, um terreno, bem próximo ao rio, ou seja, está dentro, teoricamente, da área de preservação permanente, conforme aquele distanciamento previsto no artigo 4º do novo Código Florestal. E tanto é que aqui, ó, se a gente observar na imagem da direita, quando nós observamos ali o zoneamento do município, essa área em amarelo é, através do zoneamento, a dita área de preservação permanente.
Isso significa dizer que esta área, este terreno, não poderia ser utilizado para determinados fins, como, por exemplo, a construção de um imóvel, já que ele está em área de preservação permanente, e dentro dessas áreas, apenas alguns determinados usos é que podem ocorrer, né? Algumas ocupações é que podem ocorrer nessas áreas. O que não se enquadra, por exemplo, a construção de uma residência, a construção de um comércio. Isso não se enquadra para essa construção. Mas veja, será que de fato eu tenho aqui a preservação da função ambiental de uma APP? Eu posso garantir para vocês que não possui mais. Primeiro que nós temos aqui uma área isolada de vegetação nativa, ainda que seja de vegetação nativa, mas é uma área isolada. E aí a pergunta que eu faço é, será que nessa área isolada nós temos a preservação da biodiversidade, que é um dos focos da área de preservação permanente? Veja que tem uma avenida que corta a frente deste terreno. A pergunta que eu faço é, isso significa que nós mantemos a função ambiental de preservação do recurso hídrico, de preservação geológico? Será que a gente tem essa função ambiental caracterizada nessa área? Então aqui nós já vemos que há uma descaracterização da APP justamente em uma área urbana, onde se desenvolveu ao redor desse manancial hídrico. Né? Logo em seguida nós vamos ver que aqui é uma área consolidada, dada, né, as suas características. Então, veja, nós não temos mais uma APP, mas dentro do zonamento ele é considerado uma área de preservação permanente, o que restringe o seu uso. E aqui já foi, claro, obviamente, objeto de discussão municipal, justamente porque nós não podemos inviabilizar o uso de uma área como essa sob a ótica de estar em uma APP, justamente porque não preserva mais as funções que nós comentamos anteriormente. Então, isso é importante nós observarmos, porque não é só aqui no município de Rio Resíduo. Essa é uma característica que nós vemos em vários outros municípios. Então, o próprio conceito de APP acho que é importante nós observarmos. Veja então o que diz aqui um julgado do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. E ele fala o seguinte, olha, de acordo com o exame de laudo pericial, se comprovou que não há mais as características, funções de uma APP. Não estou dizendo desta área que nós acabamos de mostrar, é de outra situação, né, de um outro caso concreto, mas ele nos traz isso que nós acabamos de dizer. Um laudo pericial vai me comprovar que nós não temos mais aquela função ambiental prevista de APP e, portanto, nós temos a descaracterização desta área e, portanto, nós não podemos ali considerar APP e, portanto, também nós não podemos ter essas restrições vinculadas à APP, certo? São informações que são importantes na hora de analisar, né, se é ou não a APP e os seus usos. Tá? Bom, observamos aqui outro fator importante com relação às APPs. Olha só, as APPs são consideradas em zonas rurais ou urbanas, e ele traz a mesma faixa marginal deste curso de água, tanto para as zonas rurais quanto para as zonas urbanas. Aqui eu tenho uma crítica, justamente porque a característica da zona urbana é completamente distinta da zona rural. Então a gente não pode considerar o mesmo distanciamento de uma para outra. Esse é o primeiro ponto. Então aqui eu já vejo que há uma certa distorção. Recentemente nós tivemos uma própria discussão no qual a gente teve, né, um entendimento consolidado do STJ, no qual se utilizaria essas faixas marginais em áreas urbanas consolidadas. Veja, se eu tenho uma área urbana que ela é consolidada, eu não vou conseguir atingir o objetivo deste artigo 4º, inciso 1º, porque nós não temos mais sequer, muitas vezes, 5 metros de distanciamento entre o recurso hídrico e a área a ser utilizada. Né? Quanto menos 30 metros, 50, 100, nem se fala. Então, as áreas urbanas possuem características distintas e a gente tem que observar isso. Outro elemento que traz, né, o artigo 4º é quando ele fala o seguinte, olha, a APP ela é considerada a partir da borda da calha do leito regular. O que é isso? Olha, é o fluxo normal do recurso hídrico e a partir daquele fluxo normal, nós então, dali nós medimos a área de preservação permanente. Olha só o que eu trago aqui nesta imagem. Isso aqui é a diferença do que nós tínhamos no Código Florestal 65 e o que nós temos agora em 2012. Então,
Antes nós tínhamos que a APP era considerada a partir do nível mais alto. O que é o nível mais alto? Olha, eu tenho uma área de transbordamento ali, né, do rio, quando ele no seu período de cheia, e a partir dali nós temos o distanciamento para a APP, isso em 1965. Em 2012, nós temos uma outra característica. Veja que até o mesmo distanciamento, né, ele reduz. Então, a partir da calha do leito regular, que obviamente é bem menor do que se a gente for considerar um nível mais alto. Então, a partir dali, do leito regular, é que nós contamos a área de preservação permanente. Pessoal, ainda assim, a gente tem que conseguir compreender que em áreas urbanas, né, em grandes cidades, não só em grandes cidades, mas em cidades que foram se desenvolvendo ao redor desses mananciais hídricos, nós não temos muitas vezes essa área de preservação permanente que a própria lei nos demanda. Né? E aí entra-se uma discussão e os conflitos dentro dessas áreas urbanas. Bom, o que são as áreas urbanas consolidadas? Aí a Lei 2.651 nos traz, que é a inclusão feita pela nova Lei Federal, a 14.285, em 2021, trouxe essa nomenclatura. Diz o seguinte, olha, aquela que atende os seguintes critérios. A, B, C, D e E. Traz uma série de critérios a ser considerados uma área urbana consolidada. Vejam que aquele terreno que eu acabei mostrando para vocês na imagem anterior, ele prova justamente que ele é uma área urbana consolidada. E se ela é uma área urbana consolidada, por quê? Ela tem drenagem de água pluvial, ela tem abastecimento de água, ela tem energia elétrica, né, distribuição de energia elétrica, ela tem coleta de resíduos sólidos que passa na frente desse local, tem uma via, né, uma avenida que passa na frente entre esta área e o recurso hídrico, ou seja, nós temos todas as características aqui de uma área urbana consolidada. Então ali a gente já não tem mais aquela caracterização de APP. E isso é importante observar porque aqui criam-se certos conflitos. Né? Muitas vezes eu faço um plano diretor, eu faço um zoneamento e eu determino aquela área como APP e que na verdade já não é mais. Então é necessário que se faça um estudo técnico dentro dos municípios para determinar onde de fato é uma APP, onde é uma área consolidada, porque isso muitas vezes inviabiliza o uso dessas áreas consolidadas. Né? Então, acho que a gente precisa, claro, ampliar essa discussão, é uma discussão técnica e precisa ser feita para que os municípios também possam adequar a sua legislação municipal. Trago aqui uma outra questão que eu acho que também precisa ser observado, porque, olha, tá, é a área urbana consolidada, mas desde que período? Se nós formos considerar o novo Código Florestal, ele traz lá que para ser considerada área rural consolidada tem que ser a partir lá de julho de 2008, certo? Então, a partir daquela data, né, ou seja, até aquela data, as construções elas são consideradas consolidadas. A partir daquela data já não é mais considerado consolidado e aí então tem um outro regime, né, outro regime jurídico. Só que quando a gente fala de área urbana, nós não temos esse lapso temporal. Então, a partir de quando que a gente considera uma área como área consolidada ou ocupação irregular? Eis a questão. Bom, olha só alguns julgados que eu trago. Vejam que ele não traz também um lapso temporal específico. Ele traz, claro, o laudo pericial para determinar se eu tenho ali ainda a função ambiental ou não da APP. E ele diz o seguinte, ó, ocupação urbana consolidada há várias décadas sobre e ao longo desse riacho. Bom, pessoal, há várias décadas. Há várias décadas, pode ser há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, 50 anos e assim por diante. Mas qual é o lapso temporal? De onde eu começo a contar este tempo para dizer, olha, a partir daqui eu tenho um uso consolidado, a partir daqui eu tenho um uso regular, eu tenho ocupação irregular. Então a gente precisa também entender em que momento nós estamos para que a gente possa, muitas vezes, não ter uma injustiça sobre um determinado uso e ocupação dessas áreas. Aqui mais um, olha só, de 2018 o julgado. O julgado está o seguinte, olha, área urbana consolidada de há muito tempo, contendo infraestrutura própria, infraestrutura de área consolidada nós já vimos,
consistindo em região antropizada há mais de 15 anos. Enquanto o outro anterior, né, o julgado anterior, nós vimos, olha só, o julgado anterior de 2022, né, há várias décadas. 2018 é o seguinte, olha, há mais de 15 anos. Então vejam que não tem uma regra específica. Não tem, olha, é consolidado porque tem provas, tem testemunhas de que a partir da data tal não houve intervenção. A intervenção foi feita anterior àquela data. Então, nós não temos esse lapso temporal como ponto central para fazer essa análise de a partir de quando eu considero a área urbana consolidada. Tá? Aqui eu tenho, então, mais uma, né, que também traz ali de qual norma que eu vou usar, porque quando eu tenho um lapso temporal, eu tenho legislações que foram feitas ao longo do tempo, e qual legislação que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o Código Florestal de 65? Eu vou aplicar o novo Código Florestal? Qual é a legislação, afinal, que eu aplico? Então, diz ali, ó, a controvérsia reside na incidência da norma aplicável ao caso. Por isso que é tão importante que se determine o lapso temporal da consolidação ou não dessas áreas. E aí diz lá, ó, dão conta de tratar-se de ocupação bastante antiga e área urbana consolidada. O bastante antiga é muito subjetivo. Bastante antiga para mim pode ser há 20 anos, para outro pode ser há 40, 50 anos, ou seja, trazemos aqui questões subjetivas que vai de acordo com o próprio julgador que está analisando o caso concreto para me dizer se eu tenho uma ocupação consolidada ou se eu tenho uma ocupação irregular. Então a gente não pode ficar à mercê de uma subjetividade, a gente precisa ter critérios objetivos para que tratam da matéria. Bom, e por último, o último tema, né, que eu trago aqui do nosso bate-papo, e claro que eu estou trazendo aqui elementos de discussão, que eu acho que são importantes até mesmo para a gente discutir o reflexo da ocupação dessas áreas, principalmente porque são áreas que sofrem frequentemente com as inundações. Se a área de preservação permanente ela também tem um objetivo de proteger essa população, será que é interessante a ocupação dessas áreas? Enfim, são elementos que a gente precisa discutir. Então, aqui a gente traz o seguinte, olha, a Constituição Federal de 88, ela traz o princípio fundamental à dignidade da pessoa humana, no artigo 6º traz o direito social à moradia e no artigo 225 traz o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então nós temos alguns princípios de direitos aqui que muitas vezes são levados em conta pelo judiciário para que seja analisado o caso concreto. E aí ele precisa analisar, claro, com razoabilidade e proporcionalidade para que ele não incorra ali numa certa, entre aspas, injustiça, né? Se vai favorecer o indivíduo, né, ou se vai favorecer a coletividade, porque quando nós falamos de meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós estamos falando de um direito da coletividade. Então, o uso de critérios acho que seria o mais adequado para que a gente tenha uma certa segurança jurídica, né, nessas decisões. E aqui eu trago, então, do ano de 2022, uma pesquisa básica que eu fiz, eu trago 4 decisões do ano de 2022. Um agravo de instrumento e 3 apelações, no qual 2 deles eu tenho decisão a favor da coletividade, ou seja, a favor do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aí exigindo a demolição da obra e a recomposição daquela área. Então vejam como é importante, porque muitas vezes eu tenho a demolição de uma residência, então fica aquela questão de, será que essa demolição também está prevendo um reassentamento dessa família ou dessas pessoas que ali habitavam em outro local, ou simplesmente a demolição e a retirada daquela obra, né? E outra, né? Será que a própria retirada e a recomposição, será que o meio ambiente vai conseguir de fato se recompor e assim ter a sua proteção, ter a sua função novamente? Então fica algumas questões a serem debatidas. E aí depois eu trago 2 julgados, 2 apelações, no qual a decisão foi a favor do direito de moradia. Claro que aqui eu estou trazendo a decisão, né, o resultado da decisão, mas para cada caso concreto foram ponderados determinados critérios, né? Então, o tempo de ocupação daquela área, né? Há quanto tempo, se é de uma família em vulnerabilidade, se é uma questão de um recurso hídrico que foi canalizado. Então, para cada um, obviamente, tem alguns critérios. Mas o que eu trago aqui é que não há uma unanimidade entre o direito da coletividade ou o direito à moradia
se sobressaindo ao outro, né? Então aqui eu acho que vale a análise dos casos. Por fim, então, mais uma vez agradecendo a oportunidade da Jornada Internacional de Direito, eu trago uma pequena frase dizendo o seguinte: olha, ainda há muito que ser feito, mas sem planejamento urbano, políticas públicas e ação efetiva do poder público para que não haja novas ocupações em APPs e, consequentemente, irregulares, porque nós já vimos que, tendo a legislação que assim protege essas áreas, novas ocupações são ocupações irregulares, nós ainda teremos muitos conflitos urbano-ambientais. E esses conflitos, obviamente, vão acabar parar no judiciário, e a gente pode ter aí alguns critérios que agradem uns, critérios que podem agradar outros, e uma subjetividade na análise de cada caso. Então a gente precisa olhar para essas áreas de um modo mais carinhoso, digamos assim, para que a gente possa ter uma discussão interessante e sem devaneios, né, sobre as áreas de preservação permanente. Então, obrigado mais uma vez. Deixo aqui os meus contatos e fico à disposição caso queiram, num futuro, bater um papo e conversar um pouco mais sobre esse assunto. Um forte abraço.